rapaziada, assistindo a parada com vocês. Seguinte, nós vamos ver aqui. Fomos enganados pelo Usopp, Luffy versus o Usopp do nosso querido Zé Hanacho. Bom, eu já trouxe o Zé Hanacho aqui no canal, então bora lá ver de novo. 3, 2, 1, play! Barraco. O One Piece é a história de um pessoalzinho ali na faixa dos 17, 20 anos que ficam juntos o dia inteiro dentro de um barco sem televisão. O One Piece é o mais perto que um anime já chegou do Big Brother. E só faltam duas coisas. O pior que é verdade, tá? Sem televisão, o que eles fazem ali? Só o dia a dia pescando sem fazer quase nada, Pra fazer o One Piece ser um Big Brother. Azaração e barraco. Eu acho muito difícil de acreditar que esse pessoalzinho, até hoje, ninguém dentro desse barco deu um beijinho, não sei o que. Ninguém fez. Eu duvido de nada não, tá? O pior que o Luffy aí, ó, com a Nami, aí, ó, beijinhozinho, porque eu não duvido de nada não, velho. No barco, no mar. E o único que conseguiria pegar a Nami é... Nada. Tudo bem, Oda. Vamos fingir que não aconteceu nada entre ninguém ali dentro, beleza? Mas vamos pro que realmente importa, que é dedo no Oda e gritaria. Tava tudo perfeitinho demais. O Luffy tava muito, bracinho pra cima, sorrisinho de boquinha aberta, meio... Tava tudo muito assim. E a pessoa, quando ela é felizinha demais o tempo inteiro, alguma coisa tem. Das duas, uma, ou ela é rica, e aí ela não tem realmente nada com que se preocupar, ou ela é trambiqueira. Às vezes, ela é até as duas coisas. Tava precisando alguém com mais pulso virar pra ele, igual o Usopp fez, e falar: irmão, olha só, ser capitão subiu tua cabeça, e tirar o Luffy da fé dele. Então vamos recapitular e falar o que aconteceu. O Usopp é um moleque de cidade pequena, não tava acostumado com a correria das cidades grandes, essas coisas, violência e tal. Saiu pra andar com 200 milhões de berries numa maleta. O que aconteceu? Caramba. Viveu uma Rio de Janeiro Experience. Ele foi roubar. Esse dinheiro eles iam usar pra consertar o Mary, ou a Nami ia guardar, ou alguma coisa acontecer. Eu não lembro, eu não vi esse episódio recentemente. Eu comecei a ver a partir do momento da luta pra poder fazer o vídeo. Então eles iam usar o dinheiro pra alguma coisa, ele foi roubado, e isso foi um prejuízo pra eles. Só lembrar disso. Sei que sobrou 100 milhões, o Usopp achou: pô, beleza, ficou tudo bem. A gente vai consertar o Mary e a gente vai embora, fechou. Até porque o Usopp sabia que eles já tinham mais 3 aberturas do anime gravadas com o Mary nas cenas. Então, assim, pra ele pô, beleza, isso aqui tá tudo certo, pô. Não tem discussão. Tamo resolvido. O script, o roteiro tá pronto. Vambora. Só que enquanto o Usopp tava andando aqui no calçadão de Nova Iguaçu e sendo assaltado, o pessoal, o Luffy, os amigos dele, já sabiam que o Mary tinha dado PT. Já tinham falado pra eles: olha só, o Mary deu perda total, não tem o que fazer, ele vai afundar, ele vai acabar com a aventura de vocês, vai acabar com o anime, que tá sendo uma das coisas mais rentáveis atualmente pra Clamp. Então é melhor a gente acabar com isso aqui e vocês pegarem outro barco. O Luffy já falou isso pro Usopp, mostrando o catálogo do LX pra ele ver os barquinhos que ele podia escolher. Só que o Usopp, ele é um cara pegado. E ele falou: não, então beleza, se os caras que trabalham com isso, que consertam... Cara, o pior que, sem zoeira agora, mano, foi uma das cenas mais difíceis do anime, velho. Nossa senhora. Cara, eu sinto... Sabe aquela coisa quando tu tá brigando com teu amigo, tu não queria estar vendo aquilo, ou vendo uma briga de amigos? É meio que isso, cara. Quando tem uma briga, cara, tu fica meio... Porra, o que tá acontecendo, sabe? É muito ruim isso, um sentimento horrível. Barco o dia inteiro. Falaram que não dá pra consertar, então eu vou lá e vou consertar. E aí o Luffy dá uma lição de moral no Usopp e fala: irmão, você não conserta navio. Se você consertasse, a gente não estava passando pelo que estamos passando. E aí esse choque de realidade faz o Usopp ficar meio assim, né? Meio Santoril das ideias. Aí a coisa começa a ficar mais acalorada e o Luffy, ignorando que o Usopp tá todo enfaixado, parecendo uma múmia, ele joga o Usopp no chão e começa a falar: meu irmão, não gostou das minhas regras? Mete o pé do meu navio. Por sorte, a voz não saiu. Por sorte, o Sanji, sendo um cara extremamente literal, ele faz o Luffy engolir essas palavras, dando um chute na boca do Luffy, que novamente quebra mais um pouquinho do barco. O barco já está... Toda essa discussão sobre o barco está quebrado. Sanji, se você quebra mais o barco, você tá só ajudando o Luffy que você acabou de chutar. Nada do que esse homem faz sentido. Então não é nenhuma surpresa esse barco tá na situação que tá, porque não tem um adulto responsável para dizer: crianças, vamos não quebrar a nossa residência. Não tem. Aí o Usopp fala: quer que eu saia do barco então? Beleza, eu vou embora então. E sai do barco. Só que sem pegar nada. Ou seja, ele vai ter que voltar pra buscar as coisas dele e vai ser aquele constrangimento, aquela situação: não, eu vim só buscar só, não vim conversar não, eu vim só buscar. E vai ter que entrar, mó climão, aí o Chopper chora, sabe? Podia ter evitado toda essa situação, ele não deve ter muita coisa pra levar. Ainda bem que vai todo mundo pro lado de fora, ficar gritando: Usopp, não,
volta, vem, a gente precisa de você, não vai ser a mesma coisa sem você, não sei o quê. E aí o Usopp fala, eu não volto não. E eu digo mais, eu quero é que o bonito aí desça aqui, que eu vou dar-lhe umas porradas na cara dele pra pegar esse barco pra mim. É mais ou menos isso, o tom talvez seja outro. Mano, o pior que o Tom foi outro, mas cara, tu é doido, velho. É igual mesmo. Mas a ideia central do que o Usopp quer falar é isso. E mais uma vez o Usopp mostrando que é o personagem mais corajoso de todo o One Piece, porque ele está desafiando pra sair na mão um cara que ele já viu fazendo o seguinte. Ele já viu o Luffy socar um magnata no subsolo. O cara pegou a long e porrada, sabe? Tu é doido. O Usopp tem culhão, irmão, tem culhão. Solo, até o céu, levantando uma cidade. Ele já viu o Luffy derrotar um cara que dizia ser um deus, com uma bola de ouro presa no braço dele, derretida, colada no braço dele. Ele também viu o Luffy escalando uma montanha congelada, carregando 2 pessoas, uma nas costas e uma na boca. Ele também viu o Luffy chutar uma estrutura inteira, um prédio, até o chão, com um cara embaixo do chute. Assim, imagina a coragem desse homem de falar, troca comigo, irmão. Eu tinha um amigo que uma vez virou pra mim e falou, olha só, me dá 10 socos que eu te dou um só. É óbvio que eu não vou dar os 10 socos nesse homem, ele vai aguentar 10 socos, vai me dar um soco. É esse tipo de gente com quem o Usopp tá lidando. Fora que o Usopp é o mais normal de todos eles. Ele é só um cara com um estilingue na mão. Ele é tão forte quanto o seu pai, com um estilingue na mão, falando, filho, vamos lá fora brincar um pouco com Mamona. A gente bota Mamona no estilingue e atira, porque você fica o dia inteiro nesse seu videogame e você não sai de casa pra fazer as coisas. Por que você não vai lá fora brincar ao invés de ver anime? Esses negócios que não vão te levar a nada. Vamos lá fora brincar com o estilingue e com Mamona. Eu acho que isso não tá muito certo não, né? Dado o que o Zé Hanashi se tornou. Esse é o nível de força do Usopp, é esse. Baseado em fatos reais. Acontece. O pior que era legal. Eu te contei que uma vez eu tinha um estilingue, aí eu atirei uma moeda no topo da porta, assim, pá! Aí a moeda cravou assim na porta, no gesso, né? Tac. Aí a minha mãe entrou no quarto, eu não sei o que ela entrou no quarto, ela abriu a porta. Por que vocês estão atirando moeda com estilingue no teatro? Ela nem me deu oi. Ela entrou. Cara, ela nem olhou, velho. Ela tipo assim, por que vocês estão fazendo isso, hein? Tá ligado? Ela já sabia que isso tava acontecendo. Instinto de mãe, velho. Abrindo e olhando pra lá. Foi igual a vez que ela chegou em casa e eu tinha brincado de jogar banana. Eu e o Igor, a gente tava jogando banana um no outro. Ela chegou e perguntou, vocês estão jogando banana um no outro? Ela chegou, ela não questionou se eu comi banana e caí, se eu comi banana e... Vocês estão jogando banana um no outro? Realmente estávamos. Tinha câmera em casa, você não sabia. Devia ter, não tem como essa... Mano, não tem como, velho. Eu acho que a gente... Mano, instinto de mãe é algo muito engraçado. Velho, quando ficava quieta, a casa ficava quieta. Claro, quando a minha mãe ainda era viva e tal. Quando a casa ficava quieta, eu tava fazendo alguma besteira. Porque, mano, quando eu não tava gritando, ou deitado, assistindo, jogando, ou gritando com o celular, eu tava queimando coisas, tá ligado? Sabe naquela fase da tua infância em que tu começa a ter uma pira em fogo, tá ligado? Tu começa a queimar as coisas. Eu não sei porque eu fazia isso. Tanto faz. Nem lembro porque eu fazia isso. Mas, cara, é a mesma coisa. Parece que a mãe tem um instinto. Opa, ele tá fazendo besteira. Pra saber que eu tava brincando de jogar banana e tangerina nele. Agora tem tangerina também. Você só escolhe também fruta com cheiro forte? A gente só queria tacar fruta no outro. Eu, hein? Desperdiçando comida? Não façam isso. E aí começa. O Usopp marca 10 da noite, o que eu achei extremamente anticlimático, então eu vou falar que foi marcado pra meia-noite esse confronto deles. Meia-noite, uma ventania, uma friaca e muita fumaça. Haja máquina de fumaça por parte da produção da Toei pra poder fazer isso acontecer. Parece até festa de 15 anos, na hora que a aniversariante vai chegar de moto pra poder fazer o... Lembra disso? Na hora que a aniversariante vai chegar de moto, tem um monte de máquina de fumaça soltando. E isso tudo pra montar o clima pra melhor luta de Water 7. Se você ignorar que em Water 7 a gente também tem a luta do Luffy contra o Lute, do Zoro contra o Kako, do Sanji contra o cara que virou hominho, da Nami contra a menina da bolha, do E olha, parecer que o Usopp ia morrer. Porque começou a ter muito flashback do Usopp. E no One Piece, quando... Mano, pior que é verdade, quando aparece muito flashback, o personagem vai morrer. Você começa a ter muito flashback, significa que você tá indo encontrar com o Ace. O Usopp começa a mentir pra...
Exatamente, mano. Sabe quando dá aquele frio na pança? Pior que a gente já aprendeu isso depois que o Ace morreu. Quando aparece muito flashback, o personagem vai morrer. Tentar enganar o Luffy, mas o Luffy é esperto demais pra cair nas mentiras do Usopp e sai correndo pra dar um pistol no Usopp e fazer ele se arrepender de ter saído da ilha dele. Desculpa, é rapidinho, juro que é rápido. Ele espera um pouquinho, não espera? Ele espera um pouquinho, você espera também. Olha só, considera se inscrever no canal se você não for inscrito, deixa like, comenta, etc. Faz todo aquele procedimento que você já sabe qual é, porque você escuta isso a sua vida inteira. Se puder, vira membro do canal, porque isso também ajuda. Caso você goste de qualquer projeto que eu faço. Ah, eu gosto dos vídeos curtos. Vira membro, me ajuda. Ah, eu gosto desses vídeos aqui. Vira membro, me ajuda. Ah, eu gosto do podcast que você vai. Vira membro, me ajuda. Não importa o que eu faça. Vire membro, porque isso ajuda muito. Ou apoie no Apoia-se. Perdão por ter interrompido. Juro que não vai se repetir nesse vídeo. Nos próximos vai. Então, obrigado. Beijo. Até mais. Mas aí, antes do Luffy chegar, o Usopp já cai no chão cuspindo um monte de sangue. Era muito sangue. Parecia até Dragon Ball Z. Era tanto sangue que o Luffy até para. Pô, só a intenção de bater nele já fez ele cair, pra que eu vou bater? O Luffy deve ter achado que despertou o Haki do Rei nessa hora. Mas, na verdade, ele caiu em um truque do Usopp, que ele agora há pouco se prometeu que não ia cair. Ele caiu. O Usopp tava com um monte de ketchup na mão. E lembra que eu falei que parecia Dragon Ball Z? Pois é, o Usopp pega e usa o Taioken, sabe? O Taioken. Usa no Luffy pra poder cegar o Luffy. Aí o Luffy vai pra trás e o Usopp faz o quê? Aproveitando que o Luffy tá cego, ele começa a tacar ovo no Luffy. Aproveitando que o Luffy tá cego, ele começa a tacar ovo no Luffy. O Usopp não tá lutando pra vencer, ele tá lutando pra desmoralizar. Ou é aniversário do Luffy e ninguém lembrou. Porque aqui no Rio, não sei se é uma coisa aqui no Rio, mas quando é seu... Cara, aqui o pessoal joga ovo podre em você, taca café, farinha, açúcar. Açúcar! Por quê? A farinha e o café já era humilhante, taca açúcar ainda mais, cara. Aniversário, as pessoas pegam e tacam ovo em você. Já passou por isso? Graças a Deus. Mas tem isso, né? Tem isso, é oficial. Não precisa do Rio, mas tem. E o Usopp atirou ovo podre. Por quê? Se o Usopp vier a perder essa luta, o Luffy ainda vai ter que voltar pro navio fedendo ovo podre. E isso é ridículo. Olha a moral desse homem, vai pra onde vai. Imagina isso, você tá em casa e o Luffy ganhou lá. Tá vindo ele, ó. O Luffy tá chegando. E aí tá todo mundo desconfortável com esse homem que ganhou a luta. Aí o Luffy manda assim pro Usopp: para de brincar e luta sério. Disse Luffy, o cara que na luta contra o Arlong, O cara que na luta contra o Arlong ficou brincando, tá ligado? o cara que escravizou a Nami, não sei o que, pegou os dentes do Arlong e botou na boca pra tentar morder o Arlong. O cara que foi furado pelo Crocodile e bebeu um monte de água pra poder ficar de água e começou a vazar pelo furo. O cara que desligou a própria cabeça contra o Enel pro Enel não poder prever os movimentos dele porque ele não tá pensando. Então esse cara tá falando pro Usopp lutar sério. Um cara que daqui a pouco vai virar literalmente o pica-pau biruta do anime. É esse cara que tá falando, luta sério, Usopp. Aí o Usopp atira uma pimenta na boca do Luffy enquanto ele fala e deixa o Luffy sem paladar. E qualquer pessoa que já comeu uma parada muito ardida sabe que é real isso. Uma vez a gente tá... Cara, perde muito paladar, velho. Não sei o que acontece. Tu ingere uma pimenta, no começo parece que tu não tá sentindo nada. Aí depois... Pô! Lança chamas, velho. Não sei por quê. A gente foi pedir uma batata rosti e aí a mulher tinha de pimenta. Aí a mulher falou, não, olha só, é muito apimentada. Era mexicana, né? Aí a gente... Nada é apimentado demais pra gente. Aí pedimos. Até hoje a minha língua tá meio podre por causa dessa parada que a gente comeu. Ninguém conseguia comer. Não, meu pai gosta muito de pimenta. Não comeu. Não, deixa aqui que minha mãe come. Não comeu. Ninguém comeu. Essa batata rosti, ela não deve nem estar no lixo. Ela deve estar, tipo, salva em algum lugar pra entender quanto de pimenta botaram nesse negócio. Eu queria saber, tipo, quem pede essa batata roxa porque gosta de uma coisa extremamente apimentada. Cara, gente que normalmente não tem paladar, que não tem aquele negócio de sentir muito gosto das coisas, paradas assim, Não sabe? dá nem pra sentir o gosto. Mas a mulher avisou. A mulher avisou. É muito apimentado. Pô, mas eu nunca ia imaginar que ia ser tão apimentada assim. Porque geralmente quando fala é apimentada, é um pouco mais apimentado que o normal. Não extremamente mais apimentado. Não, era muito mesmo, assim, era um negócio. Isso tem mais de 5 anos, eu nunca vou esquecer. Nunca vai sair da minha cabeça isso. Eu não posso falar de pimenta sem esquecer desse negócio. E pro Luffy, que é um cara que ama comer, ter passado por isso deve ter sido pior, deve ter sido mais dolorido do que quando o Crocodile furou ele e deixou ele no deserto pro definhar. Quando o Luffy vai cair no chão, dá um close no chão e mostra que tá cheio daqueles preguinhos ninja que só aparecem naquela terceira abertura do Naruto, a abertura rosinha, e aí dali pra frente nunca mais apareceu um desenho. Só serve pra esse close pra mostrar, é o desenho de ninja, hein? E pra mais nada. O Usopp teve mais utilidade pra isso
do que um anime todo focado em ninja. Os estúdios do One Piece e do Naruto devem ser perto. Aí o Usopp já tá aproveitando que essa abertura já passou e foi lá e pegou emprestado também. Aqui a gente vê que o Usopp, ele é o Chakra de Virgem do One Piece, porque ele usou o ovo podre pra privar o Luffy do olfato. Depois ele atirou a pimenta pra privar o Luffy do paladar. E aí ele botou os preguinhos ninja no chão, ele mais ou menos tá privado do tato. E aí ele jogou a pimenta e o Luffy tá meio espirrando com o olho ardendo, ele privou ele da visão. Isso é o tesouro do... Sabe o que é? E a audição? Aí é foda, né, minha querida? Porra, ele tá tentando fazer uma cena maneira e tal, e você aí, porra, foi foda, tá tentando fazer um negócio maneiro, eu conheço meu parceiro, eu sei como é que é. São sentido. Pô, lá o texto nem vai fazer sentido agora. Ele, quando ele se mexer, ele tira da... E é o tesouro do céu, é o tesouro do céu purinho. O próximo era tirar os 6 sentidos. Não é, porque ele não tirou a audição. Saco, cara. Tudo bem, esquece, mas quase cheguei lá, ele é quase o Chakra de Virgem. Ele tira 4 sentidos só. Ah lá, não vou nem poder falar, só faltava juntar com o Mar 2 e fazer a exclamação de Nika. Tirou tudo do texto, você. Se não fosse eu, alguém ia comentar. É melhor, que aí pelo menos gera engajamento. Aí o Usopp mostra que ele não tava planejando uma luta contra o Luffy. Ele tava planejando um assassinato. Porque ele puxa uma corda cheia de shuriken e atira shurikens no Luffy. É mais shuriken do que o terceiro Hokage quando ele faz aquele jutsu dele de multiplicar shuriken. Ou seja, se o Usopp estivesse em Naruto, ele ganharia o terceiro Hokage? Provavelmente sim, e merecido. Aí nada tira da minha cabeça que o Usopp tava sim preparando uma festa de aniversário pro Luffy, e é aniversário dele. Porque além do ovo podre, você também tem uns dials que estão soltando fumaça, igual festa de 15 anos que eu falei mais cedo, que tem um monte de fumaça, a mesma coisa. Ele tá preparando, só que houve a desavença, e aí agora não ia mais poder ser uma festa, vai ter que ser um enterro. E por causa do cheiro do ovo, o Luffy não percebeu o cheiro da fumaça. O Usopp, ele é o Batman do One Piece. Olha esse preparo. Agora, meio contraditório, porque pra alguém que tava tão preocupado com Mary, o Usopp dá um tiro de pólvora tão forte que explode e quase afunda o Mary ali mesmo. A explosão ia deixar o Luffy surdo. Ia tirar o quinto sentido dele. Agora sim. Tudo bem. Tá aí. O Usopp é o Chakra de Virgem de One Piece. Deu tudo certo. A explosão foi tão forte que o Luffy esqueceu o que ele tinha que fazer, ele fica caído no chão e ele começa a ter o mesmo flashback do início do episódio. Mas é aquilo também, quando você para pra ver a linha do tempo do One Piece, você vê que eles estão nessa há muito pouco tempo. Eles não têm tantas lembranças pra fazer um flashback muito maneiro. E essa hora é muito triste porque mostra que o Mary, que é o barco, tá vendo a luta, o barco tem a cabeça de cabra, tá vendo a luta e o Mary tá chorando, ele tá tristinho com o que tá acontecendo. O barco que o Luffy disse, isso aqui é só um barco. Tá chorando porque eles estão brigando. O Luffy, ele vai pra ignorância e tenta usar o Gatling Gun, só que aí o Usopp usa uma bolinha de spin que estoura e joga o Luffy pra longe de novo. E aí ele aproveita que ele tá longe e volta a tentar explodir o Luffy. O Luffy acerta um soco só, no Usopp e ele já desmonta todo. E aí você vê que o Luffy, ele tá afim de estragar o velório, porque ele já vem correndo pra usar o bazooka, só que o Usopp mostra por que você não deve pular Skypiea, porque na hora que ele chega pra bater, o Usopp tá com o Impact Dial na frente, e aí ele bota na cara do Luffy, pô, atira. E o Luffy cuspiu tanto sangue que, pô, não é possível, ou ele mordeu a língua, ou a gente tá tentando passando de Dragon Ball Z pra Berserk na quantidade de sangue que esse anime tem. Só que não adianta nada, porque o Luffy para em pé, e aí eles têm pela terceira vez o mesmo flashback do Usopp entrando no barco, do Usopp falando, vai ser muito legal, não sei o que. A mesma coisa, eu não aguento mais ver o episódio 13 em uma versão um pouco mais coloridinha. Aí o Luffy chega perto, dá um bullet no Usopp e ele desliga ali mesmo. Na hora, assim. Ali mesmo, na hora, em pé. Agora que a luta terminou, uma coisa não sai da minha cabeça. O Oda uma vez falou que o Luffy e o Zoro só tomam banho uma vez por semana. O que significa que, será que o Luffy saiu daí e foi salvar a Robin fedendo a ovo podre e pimenta? O maluco foi temperado lutar contra o Lute? É isso, Oda! Eu sei que o vídeo acabou, por que você não vê isso? Não, eu acho que ele deve ter tomado banho da semaninha dele ali, e aí depois foi salvar a Robin. É isso que eu acho. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Deixa o like e tchau.